meus amores, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar os sinais de pontuação. E nós sabemos que eles são muito importantes na hora de escrever, não é mesmo? Por isso, hoje você vai conhecer e aprender um pouquinho sobre cada um deles e ao longo do ano a gente vai ir trabalhando com eles, certo? Quero começar com o primeiro ponto que vocês já conhecem e eu sei que vocês já sabem para que ele serve, mas a gente vai revisar hoje, tá bom? Esse daqui, ó, o ponto final, isso mesmo. Vocês sabem para que o ponto final serve? O ponto final, ele indica que uma frase terminou, não é mesmo? Então, depois que eu escrevi a minha frase, que terminou a ideia, eu não posso me esquecer de colocar o ponto final. Tenho como exemplo a frase que está aqui abaixo, ó. Juliana foi para a escola. Terminei de escrever a minha frase e coloquei o pontinho final. Então, sempre que eu terminar uma frase, um texto, preciso usar, ó, o ponto final, ok? O próximo sinal de pontuação é esse daqui. Você conhece? É a vírgula. E a vírgula, ela tem uma função bem importante. Ela indica uma pausa na minha leitura. Então, sempre que eu estiver lendo e eu encontrar ali uma vírgula, é o momento de eu parar um pouquinho, dar uma respiradinha e continuar a minha leitura. Ela também nos ajuda a separar as palavras quando eu for escrever uma lista de compras, por exemplo, uma lista de coisas, de materiais, de compras, enfim. Eu tenho como exemplo a frase que está aqui embaixo também, que diz assim, ó. Tia Lúcia foi à feira e comprou banana, maçã, abacaxi e morango. Vocês viram que a prof fez uma pausa ao falar banana, maçã, abacaxi, né? Isso mesmo. Por que a prof fez essa pausa? Porque tem a vírgula. E a vírgula indica uma pausa na nossa leitura, ok? O nosso próximo ponto é o ponto de interrogação. E o ponto de interrogação ele é muito fácil. Sabe por quê? Porque ele indica uma pergunta. Então, quando eu tiver uma frase com ponto de interrogação, em algum texto, em alguma notícia, pode ter certeza que essa frase está indicando uma pergunta. E quando eu encontro esse pontinho aqui, a minha leitura, ela precisa ser um pouquinho diferente. Eu preciso ler a frase, por exemplo, em forma de pergunta. Vocês querem ver? Eu vou ler a frase que está aqui embaixo, certo? Diz assim, ó. Vamos tomar sorvete de chocolate? Vocês viram como a voz da prof ficou? A entonação que a prof usou foi uma entonação de pergunta, não é mesmo? Então, quando a gente encontra uma pergunta, a gente precisa ler assim, certo? Então, esse aqui é o ponto de interrogação. Agora, este próximo sinalzinho aqui é o ponto de exclamação. E o ponto de exclamação, ele indica sentimentos. Esses sentimentos podem ser de alegria, pode ser de espanto, pode ser de admiração. Eu tenho como exemplo a frase seguinte, olha só. Que dia lindo! Vocês viram que essa frase está expressando admiração? Isso mesmo, foi por isso que eu usei o ponto de exclamação. Tenho também uma frase de espanto, como que susto que você me deu! Também está expressando um sentimento, não é mesmo? Então eu vou usar o ponto de exclamação, certo? O próximo sinal de pontuação é este aqui, ó, os dois pontos. E os dois pontos também têm funções muito importantes na nossa escrita. Os dois pontos, eles podem servir para indicar uma explicação. Vocês já perceberam que toda vez que nós vamos escrever uma explicação no caderno, a gente usa os dois pontos
ou quando a prof coloca um enunciado ali de algum exercício no quadro, antes do exercício a prof coloca ali os 2 pontos? É isso mesmo. Por quê? Os 2 pontos eles vão indicar algo, vão indicar uma explicação, podem indicar uma lista de coisas que eu vou fazer, podem indicar também uma fala, enfim, ele é achado em vários lugares, ele tem várias dessas funções, como por exemplo, em uma lista de compras, que está aparecendo aqui embaixo, né? Eu vou fazer a lista e vou colocar os 2 pontos e os itens que eu preciso comprar, certo? O último sinal de pontuação que a gente vai ver hoje também é um sinal bem importante e essencial quando eu for escrever um texto. É este aqui, ó, o travessão. E o travessão, ele indica a fala de personagens. Então, sempre que eu estiver escrevendo um textinho e eu quiser colocar uma fala de algum personagem, eu vou colocar o travessão antes de iniciar a minha frase, tá? Tem como exemplo a frase que está aqui também, que diz assim, ó. João disse, papai, posso ir na pracinha? Vocês viram que antes da frase, da fala, aliás, do João, foi colocado o quê? O travessão. Entenderam um pouquinho sobre os sinais de pontuação? Espero que sim. Nós vamos ainda ver muitas coisas sobre isso ao longo do ano, mas na aula de hoje eu quero que você copie o conceito que está ali no iClass, certo? E depois faça a atividade, ok, pessoal? Um beijo e até a próxima!